Então, hoje, nós vamos continuar conversando sobre os conceitos básicos da hidráulica, que a gente começou a ver na aula passada. Na aula passada, nós vimos os tipos de escoamento, que a gente vai abordar aqui. Nós vimos também algumas considerações sobre as linhas piezométricas e de energia, e a importância da linha piezométrica, da gente conhecer a linha piezométrica para conseguir caracterizar bem um escoamento. Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo desses conceitos básicos, focando na análise dimensional, para que a gente consiga encontrar a equação universal da perda de carga, e nós vamos conversar também um pouco sobre a velocidade de atrito, que é uma velocidade especial que a gente tem que estudar também. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui hoje vai fazer uma análise dimensional de grandezas de um escoamento, para que a gente consiga chegar à equação universal da perda de carga. Tá? Essa equação universal aqui, que a gente chama de equação universal da perda de carga, ela é um super artifício matemático que a gente tem para poder conseguir caracterizar o nosso escoamento. Então, até então, a única forma que a gente tinha de calcular a perda de carga era quando a gente tinha dois reservatórios, e uma linha de corrente aí, um escoamento acontecendo entre esses reservatórios, onde a gente conhecia o desnível de água entre eles e conhecia todos os parâmetros, Ou então, seções de uma mesma tubulação, onde nós conhecíamos todos os parâmetros, aplicávamos a equação de Bernoulli, e aí, através da equação de Bernoulli, a gente encontrava a perda de carga. Agora, a gente vai aprender a calcular a perda de carga na tubulação a partir dos efeitos dos componentes do escoamento. Qual a tubulação, o tipo de tubulação, o material, o diâmetro da tubulação, a velocidade do escoamento, tudo isso agora vai interferir no cálculo da perda de carga através dessa equação universal. Então, para que a gente aplique essa análise dimensional, a gente vai escolher algumas grandezas que acontecem aí no fenômeno físico do escoamento de um líquido real. A água, que é o líquido que nós estudamos aqui, ela é um líquido real, e aí esse escoamento ele vai ser caracterizado por uma velocidade média, pela viscosidade dinâmica do fluido, que é o μ, a massa específica, ρ, o diâmetro da tubulação, e o comprimento dela também, o coeficiente de rugosidade da parede, que a gente chama de epsilon, e a queda de pressão ao longo do comprimento dessa tubulação. Então, a gente vai ter aqui um trecho, de um escoamento, e aí nós vamos ter todas essas características relacionadas a esse tubo. Viscosidade, massa, diâmetro, comprimento, queda de pressão e velocidade já são grandezas bem conhecidas. Acho que a única grandeza não tão conhecida aqui é a rugosidade da parede, porque ela está relacionada com a superfície de contato, a área superficial de contato entre a água e a parede da tubulação. Então, a rugosidade da parede, ela vai interferir diretamente no atrito do fluido com o tubo. Porque quando a gente pega um tubo para olhar, a gente vê, se a gente pegar um tubo de PVC, a gente vai olhar e vai ver que ele é bem lisinho. A gente não consegue... boa noite, Pedro. A gente não consegue ver a olho nu as ranhuras e a rugosidade interna do material. Mas ele existe, Então, o nosso tubo, ele é assim. A gente pegar um tubo circular, imaginando que isso aqui seja um tubo circular, a parede interna dentro dele, ela não é lisinha, não, tá? Ela é cheia de ranhuras, tá? São tipo dentinhos, assim, que faz com que a superfície de contato entre o fluido e a tubulação aumente. Então, se eu tenho, quanto maior minha área superficial de contato, maior vai ser o efeito do atrito, tá? Então, a gente tem que levar em consideração aí essa rugosidade, tá certo? Então, a rugosidade ela é medida em milímetros, tá? E ela vai interferir diretamente nas características do escoamento.
Então, nós vamos aplicar o teorema dos πs, que é um teorema onde a gente vai relacionar grandezas, e a partir da relação dessas grandezas e da análise das dimensões dessas grandezas, nós vamos chegar a equações que podem ser úteis, né, para a caracterização do nosso escoamento, tá? Então, eu vou definir a queda de pressão ao longo do comprimento da tubulação como sendo uma função da massa específica, da velocidade do fluido, do diâmetro da tubulação, da viscosidade dinâmica, do comprimento do trecho e da rugosidade da parede do tubo. Então, todas essas grandezas, todas essas características do escoamento vão interferir diretamente na queda de pressão que o escoamento vai sofrer ali, tá? Então, nós temos ao todo um número de 7 variáveis aqui trabalhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 variáveis ao todo, tá? E aí eu vou escolher 3 variáveis repetitivas para quê? Para que eu consiga uma característica de cada entidade, digamos assim, né? Eu vou pegar uma característica do fluido, uma característica do escoamento e uma característica da tubulação, e aí eu vou juntar esses 3 e elas vão ser repetitivas, elas vão ser fixas, e se eu reservar 3 de 7, eu vou então ter 4 grupos adimensionais independentes, e esses grupos adimensionais independentes, eles vão conseguir juntos descrever o fenômeno do escoamento em sua totalidade, tá? Então, aplicando o teorema dos πs, quais são as variáveis que eu vou escolher para que fiquem repetitivas? Né? Nós temos aí um 7, um n igual a 7, que é o número total de variáveis no sistema, né? No escoamento, no fenômeno. Ah, eu risquei aqui em cima, ó. Sorry. Eu pensei que estava embaixo. Número total de variáveis no sistema. O 3 aqui é o número de variáveis repetitivas, e ele é 3 porque a gente vai trabalhar com o sistema MLT, tá? De análise dimensional, massa, comprimento e tempo. Então, eu vou escolher 3 grandezas que sejam repetitivas, né? Que são variáveis físicas. As dimensões das grandezas que nós vamos trabalhar. Força, né? A variação de pressão, perdão, ela é força sobre área, tá? Onde a força é massa vezes aceleração. Massa em aceleração é comprimento por tempo ao quadrado, né? Ou metro por segundo ao quadrado. Boa noite, Letícia. Então, a gente tem aqui LT a menos 2 dividido pela área L ao quadrado, tá? Então, a dimensão da pressão é M, L a menos 1, T a menos 2. Assim como eu fiz com a pressão, eu vou fazer com as outras 6 grandezas, as outras 6 variáveis que a gente tem. Massa específica, que é densidade, né? Massa sobre volume, então ml a menos 3. Velocidade, que é espaço sobre tempo. O diâmetro da tubulação, que é uma grandeza de espaço, então é somente L. A viscosidade dinâmica, que ela é tensão vezes espaço sobre a velocidade, e aí a tensão é força sobre área, espaço, e velocidade é espaço pelo tempo. Então, aqui vai embora o espaço com espaço, né? Fica força vezes tempo, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, fica força vezes tempo, dividido por área, tá? Então, força, a gente já viu que é massa vezes aceleração, então é mLT a menos 2, tá? Isso aqui é da força. Tempo, L a menos 2, né? Que eu subi aqui a área, então mL a menos 1, T a menos 1. E a rugosidade aqui, a grandeza dela é também de espaço. Como foi que eu fiz para passar isso aqui, sim? Olha, ele passou sozinho, foi usando a caneta e eu queria saber como é essa mágica. Não, vai aqui mesmo.
Então, vamos lá, né? A gente vai escolher as 3 variáveis repetitivas do nosso sistema básico, tá? Como eu falei anteriormente, eu vou escolher uma variável relacionada ao fluido, então a característica do fluido, massa específica, tá? Uma variável que caracteriza o escoamento, então a característica do escoamento que eu vou escolher, velocidade. E uma variável que caracterize a tubulação. Entre tubulação, eu teria lei de comprimento e diâmetro. O diâmetro caracteriza melhor a tubulação. Tá? Então, eu fico aí com essas 3 variáveis repetitivas e aí vou variar as outras 4, que são pressão, viscosidade dinâmica, a rugosidade do material e o comprimento da tubulação. Então, vão ser sempre esses 3 associados com uma outra grandeza. Então, a gente vai ter 4 grupos adimensionais, né, como eu já tinha falado. O primeiro deles vai ser relacionando essas 3 variáveis repetitivas que a gente escolheu, né, que eu escolhi com a pressão. O segundo com a viscosidade dinâmica. O terceiro com o comprimento. E o quarto com a rugosidade do material. As variáveis repetitivas, elas recebem expoentes distintos porque, através da análise dimensional, a gente vai descobrir qual é a relação de cada uma dessas grandezas variáveis, né, pressão, viscosidade, rugosidade e comprimento, vai ter com as 3 variáveis repetitivas para formar grupos adimensionais. Então, por isso que a gente coloca aqui esses expoentes, e à medida que a gente for descobrindo o valor deles, vão surgindo aí relações que a gente já conhece ou não, tá? O primeiro grupo deles, agora a gente vai analisar de um por um para ver como é que vai ficar esse babado. Então, o primeiro grupo é o π1, é o que a gente vai relacionar as 3 variáveis repetitivas com a pressão. Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui é a grandeza, a dimensão de cada grandeza dessa. Massa específica, velocidade, diâmetro e pressão, tá? Então, eu coloco aqui os expoentes, né? Massa específica elevada a alfa 1, velocidade alfa 2, dimensão de diâmetro alfa 3, vezes a dimensão da pressão. Todo mundo aqui tem que ter os expoentes iguais a zero, porque a dimensão dos números que a gente vai encontrar, eles não existem, né? Eu estou procurando números adimensionais. Então, eu vou trabalhar com cada componente individual. Quem for massa, quem for comprimento e quem for tempo. A primeira que eu vou aqui relacionar é a massa. Massa eu tenho, vou circular aqui de cores diferentes. Eu tenho massa aqui, elevado a alfa 1, e tenho massa aqui, elevado a 1, né? E tem um massa aqui que é zero. Então, alfa 1 mais 1 igual a zero. O alfa 1 vale menos 1. Então, o expoente da minha massa específica para este primeiro grupo adimensional é menos 1. Se a gente for para o L, agora, o L vai ter tanto alfa 2 quanto alfa 3. Então, não dá para calcular de imediato. Eu vou, então, para o tempo. Eu tenho o tempo aqui, elevado a menos 1, elevado a alfa 2, e tenho o tempo aqui, elevado a menos 2. Então, no tempo, menos alfa 2, menos 2 igual a zero, o alfa 2 vale menos 2. Então, o expoente da velocidade aqui é menos 2. E agora eu vou poder fazer o do L, né, que é a dimensão de comprimento, que eu tenho aqui menos 3 alfa 1, e aqui alfa 3 e alfa a menos 1. Nossa, ficou tão Brasil. Fazendo isso aí, né? Menos 3 alfa 1, mais alfa 2, aqui o L, né? Não esqueci dele aqui, ó. Mais alfa 3 igual a zero. Sabemos quem é o alfa 1 e o alfa 2. Então, o alfa 3 aqui foi igual a zero. Então, o expoente do diâmetro aqui, diâmetro foi elevado a zero. Então, não tem relação nenhuma com o diâmetro. Então, o meu primeiro grupo adimensional, ele ficou massa específica, elevada a menos 1, velocidade a menos 2, diâmetro a zero, né, e a pressão. Então, meu primeiro grupo adimensional, o P1,
vai ser a variação de pressão dividido pela massa específica vezes o volume ao quadrado. E essa relação, ela é o número de Euler, tá? Então, se a gente relacionar massa específica, velocidade e queda de pressão, ao fazer a análise dimensional, o grupo adimensional que a gente chega é o número de Euler, que já é um adimensional conhecido lá da mecânica dos fluidos. Esse foi o primeiro grupo adimensional, faltam 3. O segundo, eu vou relacionar as minhas 3 variáveis repetitivas agora com a viscosidade dinâmica. Repito o mesmo procedimento. Trago aqui as dimensões de massa específica, velocidade, diâmetro e agora a de viscosidade. Então, eu vou relacionar mais uma vez, individualmente, cada elemento do sistema MLT. Massa, dimensão de comprimento e dimensão de tempo, tá? Então, para massa, nós temos aqui, ó, a massa elevada a beta 1, massa elevada a 1 e massa elevada a 0. Então, beta 1 foi menos 1. Logo, o expoente aqui da massa específica é menos 1. Para o tempo, nós temos tempo elevado a menos beta 2, tempo elevado a menos 1, né, igual a 0, o beta 2 foi menos 1, então a velocidade aqui também elevada a menos 1. E para a massa, a gente tem, o comprimento, menos 3 beta 1, L beta 2, L beta 3, e o L aqui, menos 1, igual a 0. Então, o nosso beta 3 também foi menos 1. Então, também tem aqui um diâmetro elevado a menos 1. E aqui é o Mi. Esse é o nosso π2. Né? Então, o número adimensional π2 é a relação entre Mi, Rho, V vezes D. Né? Então, isso aqui é uma relação que a gente conhece como número de Reynolds, né? Só que o número de Reynolds é VD sobre Ni, né? Que o Ni é essa divisão aqui, ó. Mi sobre Rho, tá? Quando a gente divide a viscosidade dinâmica pela viscosidade, pela massa específica, a gente tem a viscosidade cinemática, né? Então, o segundo adimensional cinemático que a gente encontra é o número de Reynolds. Número de Reynolds é utilizado para caracterizar o escoamento, né? Os escoamentos. Não sei se vocês vão lembrar, mas se o número de Reynolds for menor do que 2.300, a gente tem um escoamento laminar. Se o número de Reynolds for maior do que 4.000, a gente tem um escoamento turbulento. Tá? Então, é um adimensional super importante para a gente estudar aqui os escoamentos. É um número de Reynolds, nós vamos calcular bastante esse coleguinha aqui, tá? O terceiro grupo adimensional que nós vamos encontrar aqui, a gente vai relacionar as variáveis repetitivas com o comprimento da tubulação. Então, mais uma vez, as grandezas adimensionais, massa específica, velocidade, diâmetro e comprimento, fazendo análise de cada elemento MLT, né, das dimensões. O M, a gente só tem o sigma 1, aqui o gama 1, então o gama 1 é igual a 0, então a gente não tem massa, tá? A gente não tem massa, não, a gente não tem massa específica, tá? O Rho aqui ele é elevado a 0. No tempo, a gente só tem aqui o sigma 2 também, ó. Menos sigma 2 igual a 0, então a velocidade também é elevada a 0. E no diâmetro, a gente vai ter, né, analisando aqui a dimensão do comprimento, menos 3 sigma 1 foi 0, aqui 0, sigma 3 mais 1 igual a 0, então sigma 3 igual a menos 1. Então, o diâmetro aqui é elevado a menos 1. O nosso terceiro adimensional, então, vai ser L sobre D, que é uma relação do comprimento pelo diâmetro da tubulação. Tá? É simplesmente
essa relação, o nosso terceiro adimensional. E o nosso último grupo adimensional vai ser relacionar as três variáveis repetitivas com o epsilon, né, com a rugosidade relativa, com a rugosidade do material. Colocando aqui todas as dimensões novamente dessas grandezas, fazendo análise da massa, do tempo e do comprimento, a gente encontra que o nosso quarto grupo adimensional vai ser a relação da rugosidade pelo diâmetro. E a essa relação rugosidade pelo diâmetro, nós chamamos de rugosidade relativa, tá? E a rugosidade relativa, ela vai interferir diretamente no atrito da tubulação com o fluido que está escoando. Então, é uma grandeza que nós vamos utilizar bastante, ok? Para ser adimensional, obviamente, elas têm que estar sempre na mesma unidade. Então, geralmente, a rugosidade dos materiais, que a gente encontra isso aqui tabelado, tá? Esses valores são tabelados já. Vem em milímetros, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar aqui com o diâmetro em milímetros também para obter aí a rugosidade relativa de forma coerente. Portanto, né, existe uma função aí adimensional nesse formato. Aqui é a variação da função da pressão, né? É uma função da viscosidade dinâmica, né? O primeiro adimensional é uma função dos outros três, né? Pressão, viscosidade, comprimento e rugosidade relativa, tá? Reynolds, relação dos comprimentos e rugosidade relativa. A experiência, ela estava nos mostrando que a queda de pressão, ela é diretamente proporcional à relação comprimento por diâmetro. Então, quanto maior for essa relação, né, quanto maior for o diâmetro, menor vai ser a pressão ali, maior vai ser a queda de pressão entre os dois trechos, tá? Que a gente estiver analisando. Então, eu posso tirar aqui o L sobre D, né, e trazer para cá como um fator de proporcionalidade. E aí eu tenho, então, que a variação de pressão, né, que a queda de pressão, ela vai ser igual ao L sobre D, vezes uma função aí do número de Reynolds e da viscosidade, da rugosidade relativa, tá? Então, a essa função, esse fator, que é a função do número de Reynolds e da velocidade, da rugosidade relativa, nós chamamos de fator de atrito, tá? E a letrinha dele é o F minúsculo. Logo, a nossa queda de pressão, ó, queda de pressão sobre ρ, V ao quadrado, vai ser L sobre D, vezes o fator de atrito, tá? Então, ΔP vai ser ρ, V ao quadrado, sobre L, F, sobre D, tá bom? Tá aqui ela. Fazendo, né, as substituições, que a variação de pressão, ela é igual a variação da altura, né, a perda de carga, vezes o gama, né, que é a lei da variação de pressão. A pressão aqui no ponto, P igual a gama H, né? Então, a pressão aqui, somada, P segue aí a relação gama-H. Então, a variação de pressão é o gama, que é o peso específico, vezes o ΔH, que é a variação aí da altura ou a perda de carga, né, que nós temos. Então, gama vezes ΔH vai ser igual a ρ, F, L sobre D, vezes V ao quadrado, onde o gama é ρ vezes G, né, que o peso específico é a massa específica vezes a gravidade. ΔH é ρf L sobre D, V ao quadrado. Então, o ρ vai embora com o ρ. A perda de carga, então, fica uma função do fator de atrito, do comprimento da tubulação, do quadrado da velocidade dividido por G vezes D. E aí, essa daqui é a nossa equação da perda de carga universal. Só que percebam que eu trago aqui o fator 2, tá?
Esse 2 aqui é um fator para, é um artifício matemático para igualar ao termo da energia cinética. Ok? Então, ele entra aqui só para igualar mesmo a nossa relação com o termo da energia cinética. E aí nós temos a definição da nossa equação universal da perda de carga, ou a equação de Darcy-Weisbach, certo? Mas a gente conhece ela mesmo como equação universal da perda de carga. Então, a gente consegue calcular a nossa perda de carga sabendo o comprimento da tubulação, a velocidade, o diâmetro e o diâmetro. E dentro disso, além, tem um fator de atrito. E o fator de atrito ele é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, eu consigo calcular a perda de carga caracterizando todo o meu escoamento, tá? O Reynolds depende da velocidade também, a rugosidade relativa depende do material. Então, eu consigo aqui levar em consideração características geométricas e características dinâmicas do escoamento para calcular a nossa perda de carga. Por isso que ela é chamada de equação universal, porque ela é muito mais sensível aí às variações, né, no decorrer de um escoamento, tá? Para aplicar, para a gente chegar na velocidade de atrito, né, que é onde eu quero chegar aqui, a gente vai aplicar agora, né, vamos deixar aqui a equação da perda de carga de lado um pouquinho, e vamos aplicar as equações no equilíbrio dinâmico, tá? Para entender o que é que acontece aqui dinamicamente nesse escoamento, considerando agora um fluido real, né, incompressível, em regime permanente, através aí de uma tubulação, né, circular com diâmetro constante, tá? As forças que vão atuar aqui nessa tubulação vão ser as forças de pressão, né, pressão 1 e 2, as forças de cisalhamento e também a força peso, só que ela só vai atuar aqui na direção X, tá? Eu só vou levar em consideração o que está acontecendo na direção do escoamento. Eu não vou considerar, que nem eu fiz lá no volume elementar, as duas direções, né? Que eu considerei a direção S e a direção E. Não, eu só vou considerar aqui as forças que estão atuando no sentido, na direção do escoamento, tá? Na verdade, no sentido do escoamento, né? Então, a gente tem força de pressão, força de cisalhamento e a força peso, tá? Na direção X. A força de pressão, pressão é força sobre área, né? Se pressão é força sobre área, a força de pressão é a pressão vezes área. Então, eu tenho aqui a força de pressão 1 e a força de pressão 2, tá? Atuando aqui nas duas seções, ok? A força de cisalhamento, mesma coisa. Cisalhamento, tensão de cisalhamento, é força sobre a área também, né? É uma tensão. Então, a força de cisalhamento vai ser a tensão de cisalhamento vezes a área em que acontece o cisalhamento. Acontece que o cisalhamento ele acontece no decorrer de toda a tubulação. Então, eu tenho um cisalhamento aqui, ó, por toda a superfície da minha tubulação, né? Então, eu preciso calcular toda a área superficial, como se fosse assim um tubo aberto, onde está acontecendo o cisalhamento. Na verdade, a área de cisalhamento é toda essa daqui, né? O tubo aberto. Então, como é que eu calculo isso? Aqui é o perímetro da circunferência, né? O nosso 2πr, ou π vezes d. E esse pedaço aqui é o comprimento da tubulação, tá? Então, a força de cisalhamento nada mais é do que o comprimento da tubulação, ou seja, o perímetro, vezes o comprimento aí da tubulação que está sendo estudada. Então, a força de cisalhamento é tensão de cisalhamento vezes o perímetro, vezes o comprimento da tubulação. E, por fim, nós temos a força peso, tá? A força peso, ela é sempre uma força
vertical, né? Então, eu preciso trazer a componente dessa força-peso para a direção X, que é a direção que eu estou trabalhando, ok? Então, para fazer isso aqui, a gente precisa fazer uma análise, né, trigonométrica. Tá aqui a componente vertical, o ângulo que está aqui é o mesmo que está aqui. Então, a componente de x aqui vai ser o peso vezes o seno de θ. Só que se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, o triângulo que nasce bem aqui, o θ é esse ângulo aqui, né? Eles são alternos, concorrentes, né? Seguidos. Então, eles são ângulos concorrentes. Esse é o mesmo eixo, tá? Então, se eu olhar aqui, o seno de θ é o cateto oposto, que é esse pedacinho, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento aqui da tubulação. Esse pedacinho aqui é essa cota todinha, menos essa. É essa a diferença, né? Porque essa parte aqui que está dentro da tubulação é igual. Se eu pegar aqui e aqui, né? No zero. Então, o meu cateto oposto aqui é a diferença entre as cotas, e o meu cateto, a minha hipotenusa, é o comprimento da tubulação. Então, o seno de θ é Z2 menos Z1 dividido por L. Logo, o nosso peso, a componente do peso na direção X, vai ser o W vezes o seno, né? Que é isso aqui. Onde o peso específico é o peso sobre o volume. Então, o peso é peso específico vezes o volume aqui do escoamento, né? O volume do fluido. Então, peso específico vezes volume, vezes o seno. Volume é a área da seção transversal, também vezes o comprimento, volume do prisma, a área da base vezes a altura, e o seno aqui de θ, tá? Então, o peso na direção X é peso específico vezes a área, vezes a diferença de cotas, né? Porque o comprimento tanto entra no seno quanto entra no volume. Então, essa é a nossa componente do peso na direção X. Vou fazer agora o somatório das forças para o equilíbrio dinâmico. P1 vezes área, menos P2 vezes área, forças de pressão, força de cisalhamento e a força peso na direção X. Tá? Isso aqui tudo é igual a zero. Fazendo essas continhas aqui, né? O seno de θ, a gente já viu, na verdade, né? Que essa componente aqui é essa galera, né? Então, colocando a área em evidência, ó, P1 menos P2 vezes a área, menos a tensão de cisalhamento, menos gama área sobre Z2 sobre Z1. Então, para eliminar a área aqui, eu vou dividir todo mundo pela área, tá? Dividindo todo mundo pela área, o que é que eu tenho? Eu fico com P1 menos P2, é esse fator aqui dividido pela área, e esse aqui também dividido pela área, eu elimino a área aqui, tá? Multiplicando, né, essa galera, P1 mais sobre gama, e aí dividindo também pelo peso específico, né, P1 sobre gama mais E1. Vou fazer aqui essa abertura dessa conta, tá? PL menos gama A Z2 menos gama A Z1 igual a zero. Então, trazendo aqui, ó, P1 menos E1, se eu colocar a área em evidência, eu tenho que dividir aqui sobre gama, né? Menos P2 mais Z2, aqui é mais Z2, para colocar a área em evidência, eu também tenho que dividir aqui pelo gama. Né? Isso aqui vai ser igual a tensão aqui, P, né? E passando a área para cá, tá? Aí a gente chega aí na expressão encontrada, né? Para facilitar a nossa vida, eu sei que a perda de carga é a diferença das cotas piezométricas, né? Onde isso aqui é a cota piezométrica no ponto 1, e isso aqui é a cota piezométrica no ponto 2, tá? Então, a diferença entre as cotas piezométricas nós chamamos de perda de carga. E aí existe aqui, ó, um parâmetro puramente geométrico,
que é P sobre A, né, que ele existe, e eu vou chamar essa relação de raio hidráulico. Então, o raio hidráulico nada mais é do que a área molhada dividido pelo perímetro molhado. Então, ele é uma relação, é um parâmetro geométrico que é definido pela relação entre a área molhada e o perímetro molhado, tá? Por que é área molhada e por que é perímetro molhado? Porque é somente a zona, a área e o perímetro onde eu tenho contato entre o fluido que está escoando e a superfície da tubulação. No caso de uma superfície de conduto forçado, né, onde eu tenho líquido escoando por toda a seção está plena, né, ela está totalmente preenchida, então a área e o perímetro aqui, eles são coincidentes com a área e o perímetro geométrico, né? A área e o perímetro molhado são coincidentes com a área e o perímetro geométrico. Mas se eu tiver um escoamento acontecendo a uma seção de superfície livre, ou seja, a meia seção aqui, digamos, então a minha área molhada e o meu perímetro molhado, eles vão ser diferentes, tá? Da área e do perímetro geométrico. Por quê? Porque eu só tenho a área da superfície da água e só tenho o perímetro aqui de onde eu tenho contato do fluido com a tubulação, né? Aqui no primeiro caso, o perímetro é todo o comprimento da circunferência. Tudo isso aqui é perímetro, vou fazer uma carinha, né? É perímetro molhado, tá? Perímetro molhado. E aqui nós temos as nossas áreas molhadas, tá? Então, o raio hidráulico ele é um parâmetro geométrico definido aí pela relação entre área e perímetro molhado. Isso a gente vai utilizar para calcular principalmente condutos que não possuem a seção circular, certo? A gente vai aprofundar um pouquinho mais na frente. Outra definição aqui que eu trouxe para vocês, na verdade eu já comentei, né, na aula passada, é a perda de carga unitária, né? A perda de carga unitária, ela é definida pela relação entre o ΔH, que é a perda de carga total que acontece na tubulação, pelo comprimento da tubulação. Então, é a perda de carga que o escoamento sofre a cada metro de tubulação. A esse parâmetro a gente chama de perda de carga unitária e o nome dele é J. Né? Então, substituindo aqui, ó, vai ficar, né? A diferença de cordas piezométricas é a nossa perda de carga. Então, tensão de cisalhamento sobre o gama, P sobre A é 1 sobre o nosso raio hidráulico, né? E aqui é o L. Se eu trouxer o L para cá, ó, ΔH sobre L vai ser tensão de cisalhamento dividido por gama vezes o raio hidráulico. Então, isso aqui é a nossa perda de carga unitária. Logo, a tensão de cisalhamento é calculada pela perda de carga unitária vezes o peso específico do fluido, vezes o raio hidráulico da tubulação. Então, essa aqui é a expressão que a gente utiliza para calcular a tensão de cisalhamento que acontece aqui, ó, nesse escoamento aqui. Cadê ela? Aqui, essa tensãozinha aqui, que está atuando sobre toda a superfície da tubulação, tá? E a tensão de cisalhamento é o que faz com que exista, né, o atrito aí entre o fluido e a tubulação. Se a gente fizer o caso particular para o conduto forçado circular, certo? O raio hidráulico, ele vai ser a área sobre o perímetro molhado. Então, lembrando, aqui é conduto forçado, tá? Então, a área é πd2 sobre 4 e o perímetro é π vezes t.
Então, o raio hidráulico, para um perímetro, para uma tubulação forçada, né, de formato circular, o raio hidráulico ele é D/4, diferente, então, do raio geométrico. Meu ouvido expulsa o meu fone. Do raio geométrico, que é o diâmetro dividido por 2, tá? Então, a gente tem aí a relação do raio hidráulico para o conduto forçado circular. A partir da tensão de cisalhamento, a gente vai ser capaz de calcular, então, a nossa velocidade de atrito, tá? A velocidade de atrito, ela é uma velocidade que acontece na zona do escoamento logo após o contato entre o fluido e a tubulação. Imagina que aqui seja a tubulação, o nosso campo de velocidade ele é assim, né? Ele é máximo aqui no centro e ele vem reduzindo aqui até que ele é zero no ponto do contato entre a tubulação e o fluido, a velocidade é zero. Mas aqui, quando eu vou me afastando, vai aparecendo uma velocidade muito pequena, que sofre muita influência da tensão de cisalhamento, e aí a essa velocidade nós chamamos de velocidade de atrito, tá? Então, se eu pegar o diâmetro, o raio hidráulico aqui D/4, né, e jogar aqui nessa expressão, eu vou ter peso específico D/4 sobre J, tá? E aí a perda de carga, né, vai ser dada por essa expressão aqui. 4 vezes a tensão de cisalhamento sobre peso específico, L sobre T. Só que a perda de carga, ela também é fator de atrito vezes o L sobre D, vezes o V ao quadrado sobre 2G. Então, se eu comparar essas duas fórmulas, eu vou ter que a tensão de cisalhamento vai ser igual à massa específica do fluido, vezes o fator de atrito, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 8, tá? Então, essa relação, raiz quadrada de tensão de cisalhamento sobre o ρ, né, que é a mesma coisa de que V raiz de F sobre 8, né? Se eu tirar a raiz de todo mundo aqui, ó, fica tensão sobre ρ, FV ao quadrado sobre 8. Então, para tirar o quadrado da velocidade, eu aplico a raiz dos dois lados da equação, tá? Então, essa relação aqui, ela é conhecida como velocidade de atrito, que é o nosso chamado o asterisco, tá? Então, a velocidade de atrito, ela nada mais é do que a raiz quadrada, que dá tensão de cisalhamento pela massa específica, ou a velocidade do escoamento, raiz do fator de atrito, sobre 8. Então, tendo a tensão de cisalhamento, a gente consegue encontrar o valor da nossa velocidade de atrito, que é essa velocidade bem pequenininha que acontece lá no encontro ali, já da tubulação com o escoamento, tá? E aí ela possui muitas aplicações em áreas como turbulências, né, distribuição de velocidade em condutos forçados e também estabilidade hidráulica do fundo de canais, tá? Quando a gente estiver vendo a parte de escoamento em superfície livre e o dimensionamento dos canais, a gente vai ver bastante aí a relação da velocidade de atrito que vai aparecer. E aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente resolver e aplicar aqui em nossos conhecimentos. Então, vamos lá começar. Eu vou tirar aqui, tá, do enunciado, qualquer coisa, vocês perguntam aqui para mim. Então, nós temos uma tubulação, sai da cota 90 para 75, a gente tem uma tubulação aqui, ó, tá? Eu não sei o sentido do meu escoamento, eu vou traçar aqui um plano horizontal de referência.
Aqui eu tenho a minha cota em A, que vale 90, e aqui eu tenho a minha cota em B, que vale 75. Você vai enxergar o quadro, tem que botar os óculos. Né, que vale 75, tá? Fica muito embaçado com essa máscara. A pressão aqui, pressão em A, 275 quilonewton por metro quadrado. E a pressão em B, 345 quilonewton por metro quadrado. O comprimento aqui dessa tubulação, 300 metros. E o diâmetro aqui, 300 milímetros. Então, ele pergunta a perda de carga, o sentido do escoamento e a tensão de cisalhamento, que acontece aqui, tá? Para calcular a perda de carga, eu preciso saber se a água vai de A para B ou se a água vem de B para A, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular aqui é o sentido do escoamento. A gente discutiu na aula passada sobre a linha piezométrica, tá? A gente viu que o comportamento da linha piezométrica é tal que o escoamento, ele sempre acontece de onde a gente tem uma cota piezométrica maior para a cota piezométrica mais baixa, né? Para a cota piezométrica menor. Então, se a gente analisar de acordo com a definição de linha piezométrica, né, que a gente viu aqui na aula passada, o escoamento ocorre sempre da cota piezométrica mais alta para a cota piezométrica mais baixa. Então, para eu saber qual é o sentido do escoamento, eu preciso calcular a minha cota piezométrica em A e a minha cota piezométrica em B. Então, vou fazer isso bem aqui, ó. Cota piezométrica, a gente viu mais baixo. E a gente viu que cota piezométrica é a soma de P sobre gama mais a cota topográfica. As pressões foram dadas. O peso específico da água, a gente também sabe quanto é. Né? Sabe que é aí 9,81 vezes 10 a terceira newton por metro cúbico. E as cotas geométricas também foram dadas. Então, sendo assim, cota piezométrica em A é PA sobre gama mais EA. A pressão em A foi 275 vezes 10 a terceira, né? Dividido pelo peso da água, que é 9,81 vezes 10 a terceira, né? O peso específico da água. Mais a cota topográfica do ponto A, que é 90. Então, o CPA aqui vai ser igual a 275 dividido por 9,81 mais 90, 118,03 metros. Tá? A cota piezométrica em B da mesma forma. É PB sobre gama mais o ZB. Pressão em B, 345 kN, dividido pelo peso específico, mais a cota geométrica, 75.
Então, 345 dividido por 9,81, mais 75. A cota piezométrica no ponto B foi igual aqui a 110,17 metros. Então, como a cota piezométrica em A ela é maior do que a cota piezométrica em B, né, que aqui em A a gente encontrou 118, lá no ponto B, 110. Então, a cota piezométrica em A é maior do que a cota piezométrica em B. Então, o escoamento ocorre no sentido de A para B, tá? Ele ocorre aqui, ó, nesse sentido. O escoamento ocorre dessa forma. Então, isso foi a primeira coisa, né, que a gente pôde calcular aqui na nossa questão. Agora, eu quero saber qual é a perda de carga, tá? Para calcular a perda de carga, a gente sabe que a perda de carga em uma tubulação onde o diâmetro permanece constante, né? Porque se a gente não tem mudança de diâmetro, a gente não tem mudança de velocidade. Então, se a velocidade é constante, se o diâmetro é constante, a velocidade é constante também, né? Porque a vazão de entrada é a mesma vazão que sai, não tem diferença aí. Então, a gente pode afirmar que a perda de carga vai ser a diferença entre as cotas piezométricas. Então, como não há variação do diâmetro no decorrer do escoamento, a velocidade é constante e cota piezométrica em 1 vai ser igual a cota piezométrica em 2 mais a perda de carga em A mais a perda de carga de A para B. Então, portanto, a perda de carga de A para B vai ser igual a cota piezométrica em A, que a gente encontrou o valor, 118,03, menos a cota piezométrica em B, 110,17. Então, a perda de carga de A para B vai ser igual a 7,86. 7,86. O meu deu 80. Ah, deu 85 aqui, mas foi porque eu coloquei errado, né? 7,86 metros. Então, essa é a perda de carga aí entre os dois pontos dessa tubulação, tá? Próxima coisa que ele pede aqui é a tensão de cisalhamento, né? O cálculo da tensão de cisalhamento, vou ter que mudar aqui o slide porque não cabe mais lá. Tensão de cisalhamento. Por definição, né, que a gente viu aqui, acabou de ver aqui mais cedo, a tensão de cisalhamento, ela é igual ao peso específico da água, vezes o raio hidráulico, vezes a perda de carga por unidade de comprimento, né? Então, a gente calcula cada elemento desse aqui separado, e aí depois vem aqui, volta e calcula a tensão de cisalhamento. O J, que é a perda de carga por unidade de comprimento, ele é ΔH dividido pelo comprimento. A perda de carga a gente acabou de encontrar, 7,86 metros. E o comprimento da tubulação, 300 metros. Tá? Então, a nossa perda de carga, o nosso J, dividido por 300, vai ser 0,0
262 metros por metro, tá? Eu perco isso aqui, eu perco 0,062 metros a cada metro de tubulação. Então, nos 300 metros, a gente vai perder aí os 7,86. Raio hidráulico é área molhada sobre o perímetro molhado. A gente já viu que para o caso do conduto circular, é o diâmetro da tubulação dividido por 4. Nosso diâmetro, ele vale 300 milímetros. Então, vai ser 300 milímetros dividido por 1.000, né? Dá 0,3. Dividido por 4. Zero. 0,075 metros. Né? Esse é o nosso raio hidráulico. E o peso específico da água, 9,81, que é gravidade, vezes a massa específica, 10 a terceira. Newton por metro cúbico. Então, é só substituir agora. Portanto, meu mãozinha está doendo. Tensão de cisalhamento vai ser o peso específico da água, vezes o raio hidráulico, vezes a perda de carga unitária. Então, a nossa tensão de cisalhamento aqui, 9,81, vezes 10 a terceira, vezes 0,075, vezes 1.002. 19,28, 2,7665, né? Então, Isso, 28. Newton por metro quadrado, tá? Pronto, encontramos mais uma coisa que a questão pedia. Perda de carga, sentido de escoamento e tensão de cisalhamento. Aí ele fala aqui, ó, se a vazão for igual a 0,14 metros cúbicos por segundo, calcule o fator de atrito da tubulação e a velocidade de atrito, tá? Para calcular a velocidade de atrito, a gente nem precisa da vazão, né? Na verdade, a vazão aqui vai ser só para o cálculo do fator de atrito. Eu vou calcular logo a velocidade de atrito, porque para calcular a velocidade de atrito, a gente só precisa da tensão de cisalhamento. Velocidade de atrito, a gente viu também, ó, que ela vale, né, o asterisco é igual a raiz da tensão de cisalhamento sobre a massa específica da água. Então, vai ser a raiz quadrada de 19,28 dividido aqui por 10 a terceira, né? Logo, a nossa velocidade de atrito dividido por 1.000 raiz quadrada, 14. 0,188, né? Então, 0,14 metros por segundo. Então, é uma velocidade bem pequena mesmo, né? Que é aquela velocidade na camada imediatamente após o zero da velocidade, né? Bem ali próximo, bem próximo, bem próximo à zona de contato do fluido com a parede da tubulação. E para finalizar, o cálculo do fator de atrito, onde ele nos diz que a vazão deve ser de 0,14 metros cúbicos por segundo. Para calcular o fator de atrito, a gente tem que ver o que é que nós temos, né? Nós temos aqui tensão de cisalhamento, nós temos perda de carga, né? Se a gente tem a perda de carga, então, equação universal. Então, pela equação universal, a gente sabe que perda de carga
é SL ao quadrado sobre 2ED. A gente tem tudo aqui, menos a velocidade. Mais velocidade, vazão sobre área, né? Então, vai ser velocidade aqui, vai ser 0,14, dividido pela área, que é π, d ao quadrado, sobre 4. Então, a nossa velocidade aqui, nossa, que V lindo, vai ser igual a 0,14 vezes 4, dividido por π, 0,3 ao quadrado, 1,98 metros por segundo. Confere? Isso, professor. Meu Deus, isso. Então, vamos aqui, ó. Quanto foi a perda de carga que a gente encontrou? 7,86. Então, 7,86 é igual ao fator de atrito, que é o que a gente quer encontrar. O comprimento da tubulação é de 300 metros. A velocidade, 1,98 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81, vezes o diâmetro, que é 300 milímetros, ou seja, 0,03 metros. Então, o nosso fator de atrito aqui vai ser 7,86 vezes 2 vezes 9,81 vezes 0,3, dividido por 300, dividido por 1,98 ao quadrado, 0,0393. No fator de atrito, eu sempre gosto de usar aí 4 algarismos significativos, tá? Para ele ficar mais para diminuir o erro, tá? Ele é 0,0393 e ele não possui dimensão, tá? O fator de atrito, ele é um adimensional, porque ele é função de diversos adimensionais, né? Ele é função do número de diversos é ótimo, né? É função do número de reinos e da rugosidade relativa, que são adimensionais, então ele também é adimensional. Então, esse era o nosso exemplo, né, que eu queria fazer aqui para vocês. Por hoje é só, né? Aqui eu vou ter o finalzinho de sempre,